não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que o rosto ante a Ti, pondo o rosto para que veja Tua face em mim, e que diminua eu, vamos ser juntos, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, Teu lugar secreto, e só Tua graça me faz. Sem Tua presença é o meu prazer. Na presença do Senhor, nós começamos mais um culto. Hoje, 6 de setembro. É bom estar na presença de Jesus. Sejam bem-vindos. Você está no canal da Igreja Evangélica Congregacional de Centro Sé, e a gente tem assim a alegria de compartilhar com você desse momento tão joia. Conosco a Amanda, a Valquíria, o Ian, e aí todo mundo voltou aos seus postos naturais, porque aí a gente tem o Caio agora de volta, o Diego, o Marquinhos e o Brunão. A gente lembra que hoje, dia 6 de setembro, é aniversário de Erinaldo, completa mais um ano de vida. Dia 5 foi o aniversário do Gleniston, e tanta gente faz aniversário. Dia 2, Dona Bernadette, Vilma, muitos aniversariantes. A gente abraça os irmãos em Bazoá, que estão reunidos lá para assistir o culto, e com a presença de algumas pessoas de Pissarrão também, porque tem uma equipe de Pissarrão fazendo um trabalho em Bazoá desde sexta-feira, a equipe de construção do Jajá. Tem o Van Baster, tem... Van Baster, está pensando, o povo de Pissarrão também é holandês. Tem o Marquinhos, tem o João, e o Jailton Marques, pastor Jajá, está lá em Bazoá no trabalho. A gente abraça os irmãos em Pissarrão, que estão distantes do pastor deles por algum tempo, o pessoal em Jussara, o pessoal em Xique-Xique, o nosso abraço. E nós queremos começar orando, e vamos pedir a Valquíria para nos elevar ao Senhor em oração. Eu gostaria que você, na sua casa, aí onde você estiver, diante do seu celular, da sua TV, vamos pedir a bênção do Senhor para esse momento tão joia. Val, intercede por nós. Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite, Senhor, de paz. Queremos te agradecer pela Tua bondade, Senhor, e nos permitir estar mais uma vez cultuando ao Teu nome, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que a Tua presença transborde os corações, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, restaure as vidas, Senhor, e que através desse culto, Senhor, vidas possam se render ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada lar, por cada pessoa que está assistindo, que o Senhor multiplique a Tua presença, Senhor, e que o Senhor esteja presente em cada lugar onde estiverem assistindo, Deus. Fica conosco, recebe todo louvor e toda adoração, Senhor, porque só Tu és digno, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Amém. No dia 12 de setembro, no sábado, nós vamos gravar algumas cenas, gravar cenas com o pessoal em Bazoá. Vamos estar junto lá com os irmãos e vamos fazer o nosso culto de missões lá em Bazoá, com a participação da mocidade, com gente indo daqui de Centro Sé e pessoas também indo de Pissarrão. Nós vamos nos unir com o pessoal em Bazoá e vamos comemorar o 7º ano de construção do templo da Igreja Evangélica Congregacional de Centro Sé, lá em Bazoá, nosso campo missionário entre os ribeirinhos, e aí com a participação da missionária Brasilina Rodrigues, do pastor Jailton Marques. Nós vamos nos unir ali e comemorarmos
ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Vamos cantar Oceanos. Você aí em sua casa, a gente aqui com um grupo de louvor. Vamos começar bem, assim na presença de Jesus. A Diego.
um altar de oração a Ti. Que cada casa que se abre para assistir esse culto, tenha gente que diga: fique à vontade entre nós, Jesus. Fique à vontade entre nós, Senhor. Que cada casa que se abre, para que esse som e essa imagem entre, diga: Jesus, aqui é o Teu lar. Porque é bom servir a Ti, Jesus. Servir a Ti, Senhor. Faça assim comigo, ó. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Na presença de Jesus, louve o nome dEle. Não largava o anjo, não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Olha que joia, vamos fazer junto assim na sua casa, ó. Faz comigo. Não dá conta de ele. Não dá pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá.
Jesus não dá. Andava triste, sem rumo e sem direção, andava pela contramão, não tinha alegria no meu coração. Tudo pra mim era em vão, mas um dia eu encontrei um amigo e minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou, sou mais que vencedor. Mas não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá. Hoje é impossível viver sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. É como ter asas e não poder voar. É como um peixe fora do mar. Mas um dia eu encontrei um amigo e minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou, sou mais que vencedor. Mas não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá. Não dá, pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá. Não dá, 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 pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, pra viver sem Jesus não dá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ei, que bom num ritmo nordestino assim. Eu posso imaginar como é que você fica aí na sua casa. A gente aqui fica muito feliz. A gente quer abraçar a união de homens. Todos os homens com muito trabalho essa semana. O líder dos homens, o Sandro Almeida, estava conosco o tempo todo. A gente está tentando adequar as coisas, tanto aqui na igreja como o nosso trabalho em Bazoar. Mas enquanto isso, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos juntos compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Eu peço para o pessoal aqui do louvor já poder ir descendo. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com os irmãos. Nós estamos voltando lentamente aos trabalhos. Nas segundas-feiras, nós já temos as senhoras e o trabalho da UAF. Olha, a segunda-feira passada, a pregadora foi a Márcia, do trabalho da UAF. Nas terças-feiras, nós temos a União de Homens já, e eu estou dando estudo. Então, nessa terça-feira, nós vamos continuar o nosso estudo, um estudo só para homens, né, visando preparação para o trabalho congregacional aqui da nossa igreja em Centro Sé. E na quarta-feira, nós temos um trabalho com a mocidade. A gente quer agora pedir que você pegue a sua Bíblia e vamos então ter um tempo na presença de Deus. Eu quero convidar a você para baixar sua cabeça em oração e vamos pedir a direção do Senhor para esse tempo de estudo da palavra. Baixa sua cabeça junto comigo. Oh Deus, queremos pedir a Ti, Senhor, fala conosco, nos ensina, que a palavra seja dirigida pelo Senhor e que as vidas que ouvirão sejam tocadas por Ti. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, eu vou ficar um pouquinho com você aqui. Marcos capítulo 16, de 11 a 14.
Eu não vou ler o texto todo, apenas eu quero introduzir e eu quero que você abra a sua Bíblia para você ter uma noção da linha que a gente vai seguir de pensamento. Jesus ressuscitou, já apareceu a Maria e os discípulos não deram crédito. Depois Jesus aparece a dois, isso o pessoal do caminho de Emaús, os dois, e eles vêm em conta e também não deram crédito. No versículo 14, estando eles à mesa, Jesus censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Com base nesse texto, eu vou falar de espírito crítico. Dureza de coração e espírito crítico. A época nossa é uma época em que a crítica é algo bem visível. E quando você estuda os métodos de interpretação da Bíblia, desde Orígenes, que falava da questão da alegoria, até as interpretações fundamentalistas, aquela coisa toda, mas você também passa pelo MHG, que é o método histórico gramatical, e o MHC, que é o método histórico crítico. E aí, como expoente do método histórico crítico, você tem um Solomon Semler, e mais um montão de gente, e aí a crítica da forma, a crítica da fonte, essa coisa toda. E depois disso, a turma, com tanta crítica, alguns desembocaram no... A Bíblia contém a palavra de Deus. O método histórico-gramatical, o MHG, aliás, é o que eu uso, e também eu parto do princípio de Calvino, que é orare et labutare. Você ora e estuda em cima do texto. A questão do espírito crítico pode levar você a uma dureza de coração. E a dureza de coração e o espírito crítico andam juntos. Não é errado você fazer pergunta ao texto, querer saber o que está no texto. Isso é salutar, isso é muito importante. Contudo, é interessante também você analisar algumas coisas dos nossos dias. E eu quero trazer uma pregação bem para a nossa época. Por isso, eu vou trabalhar em cima de 2 pontos apenas hoje. A dureza de coração e o espírito crítico. O espírito crítico cria pontos cegos na mente e no coração. O espírito crítico cria pontos cegos na mente e no coração. Você precisa se questionar, às vezes, você não é muito tendente a fazer algumas perguntas. Não tem aquela pessoa que sempre ela analisa as coisas, vê o lado negativo. Não, mas eu preciso fazer alguma coisa em prol da humanidade, que não sei o quê, aquele monte de negócio. Esses pontos cegos, tudo que envolve o nome cego, eu gosto de pesquisar. Eu lembro que, logo que eu ouvi sobre esses pontos cegos, isso há muito tempo atrás, eu comecei a querer entender o que era ponto cego, porque essa questão de não ter visão, isso me faz querer estudar um pouco mais sobre isso. Então eu resolvi fazer uma analogia entre os pontos cegos dos veículos e a nossa mente. Mesmo com todo o progresso dos veículos, com todo o progresso, ainda existem pontos cegos, principalmente em ônibus e caminhões. Não é à toa que os britânicos e os norte-americanos, uma turma joia, estão desenvolvendo o que eles chamam de SHIELD, que é um programa para desenvolver
meios de proteger ou protegerem os veículos em razão dos diversos pontos cegos. Um monte de motociclistas morrem e a causa os pontos cegos nos veículos. Ou seja, a modernidade trouxe pontos cegos. Quem diria, né? Eu estava vendo uma comparação entre andar de carro e andar a cavalo, e tem essa diferença. Quando você anda a cavalo, você não tem ponto cego. No carro você tem. E então eu quis fazer essa analogia. Quais são? Né? As coisas que nós podemos tirar de princípio aqui entre os pontos cegos do veículo e a nossa mente. A primeira, o ponto cego na lateral do carro pode ser evitado quando os espelhos estão posicionados e devidamente ajustados. O motorista experiente os ajustará antes de partir. A Bíblia diz que você tem que olhar para o seu semelhante. No Detran e os outros departamentos de trânsito, talvez precisem ensinar um pouco sobre isso, sobre essas observações laterais um pouco maiores. O motorista experiente, ele vai ajustar os espelhos para perceber o que tem na lateral do carro, atrás do carro. Mentalmente falando, vai ser a mesma coisa. Você precisa ajustar os seus espelhos. Para você não ter um coração endurecido, um espírito crítico demais, você precisa ajustar os seus espelhos. Dê uma olhada. Veja quem era você, lá para trás. Veja a pessoa que está do seu lado para evitar colisão. Gente, como essas coisas nos ensinam. Hoje eu fiquei um tempo lendo sobre isso e pensando nesses ajustes de espelhos. Meu último carro foi um Ranger e ele tinha a opção de ajustar os espelhos. O Sanderson dirigia a Ranger e eu via várias vezes ele mexendo, colocava lá e eu, para que isso aqui? Não, para ver isso aqui. Hoje já tem espelhos que à medida que você põe uma ré, ele já tem um autoajuste, aquela coisa toda. Mas é um princípio bíblico. Paulo vai dizer, não tendo visto o que é vosso, e sim o que é de outrem. Né? Olha para a lateral, veja a pessoa que está do seu lado. Porque senão você vai ter o coração endurecido, você vai colidir demais, você só vai pensar em você, e você vai trazer problema. Outra analogia, os condutores reduzem o tamanho do ponto cego, virando a cabeça na direção da visão, ao invés de enxergarem apenas com o lado dos olhos, o que lhes permite observar melhor. Virando a cabeça na direção da visão. Olha como é jóia isso aqui. Quando você visualiza algo, você está dirigindo, vira a cabeça para aquilo, em vez de dar só aquela olhadela com o canto dos olhos. Então assim, porque você tem o pilar no carro, você tem aquela colunazinha que atrapalha, mas quando você vira a cabeça, segundo especialistas, você consegue eliminar o ponto cego. Você percebeu a estreita relação entre visão e inclinar a cabeça para o ponto visual. O que eu entendo com isso? A Bíblia vai nos desafiar a isso. Se você tem um ponto de atenção, ponha não apenas a sua visão naquilo, mas também a sua observação num todo. A terceira analogia, as partes de um veículo que influenciam na visão são para-brisa, isso é, limpa seu para-brisa,
para que você veja melhor a situação. Vidraça suja é problema, para-brisa suja é complicado. A outra coisa, os pilares. Mesmo com toda a modernidade, o pilar de determinados carros pode ter dificuldade. E a última coisa, o painel de instrumentos. Quais são os painéis, o que nós temos de elemento no nosso painel de instrumento? Deus nos deu inteligência, memória, vontade, consciência. Isso, coisas nossas, inerentes ao humano. E em seguida, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Essas coisas fazem parte do nosso painel de instrumentos. Com base nisso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e o verso 22. Mateus capítulo 6 e o verso 22. E vou ficar um bom tempo com você nesse texto aqui. Um cego vai falar de olho. Mateus capítulo 6, o verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha comigo e pensa nisso aqui. A primeira questão, esse texto não está falando da acuidade visual. Não é a acuidade visual. Mas uma visão interior, uma visão una, sem duplicidade. É o que Jesus quer dizer. Sem duplicidade de recepção ou de percepção. Os olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, se esse texto estivesse falando de olho físico, então meu corpo estava nas trevas. Porque eu não enxergo. Esse texto está falando do que exatamente, irmãos? Do que? Observe o que Jesus diz. Se o teu olho for bom, então o teu corpo é luminoso. Se o teu olho for mau, o teu corpo estará em trevas. Jesus não está dizendo aqui que o olho é cego. Ele está dizendo de olho mau. Ele não está chamando olho cego. Olho mau. A palavra mau é aqui uma interpretação bem próxima de nós. Mas, por exemplo, o Campbell, quando ele está fazendo a exegese desse texto, ele, em vez da palavra mau, ele usa a palavra destemperado ou desordenado. Já tem outros que usam a palavra mórbido. Pode significar uma doença. Jesus está dizendo que tanto o olho bom vê, como o olho mau vê também. A questão está na forma em que se vê a mesma coisa. A percepção, ela é mental. Lembra da analogia lá do carro? Quando você vê, é uma diferença você olhar com o lado do olho e de você virar a cabeça para o ponto visual. Quando você vira a cabeça, você não tem ponto cego. Jesus aqui então está propondo que a gente tenha um ponto fixo. Dizem que os puladores de corda, tem aquele exercício, pular corda, para que eles não se percam, eles visualizam um determinado ponto na parede, eles começam a pular a corda. Eles não olham para a corda, eles olham apenas para o ponto, porque ali evita que eles oscilem. Ou seja, Jesus está dizendo, o seu corpo é inconstante, mas os olhos são a lâmpada do corpo. Você tem que ter esse olho aqui, fixo num ponto. Se o teu olho for bom, o seu corpo vai ser bom. Mas se o seu olho é oscilante, você vê duplo, então você vai viver na duplicidade. A visão é uma, a percepção não é de duplicidade, a percepção é uma só. Olho bom, o olho natural, isso é, olho puro, visão pura. Vou repetir para você decorar na sua casa, olho puro, visão pura. A segunda questão que Jesus quer falar nesse texto
é que olho bom é um olho livre. Lembra do ponto cego? Lembra do ponto cego? Olho bom é um olho livre. E do que está falando? De que liberdade Jesus está falando? Que você precisa conceber. Seu olho visualiza. E aí, esse não é o olho físico que Jesus está falando. É a sua percepção, o olho da alma. E você é livre para conceder e conceber. Essa é a ideia. Eu fico imaginando que hoje quantas pessoas estão presas a coisas pré-estabelecidas. Pré-estabelecidas pela mídia, pré-estabelecidas por um monte de gente nas universidades, um monte de coisa. Você vai pregar, por exemplo, e se eu disser boa noite a todos, mas eu não disser a todas, já tem alguém que sentado lá no banco vai dizer, é machista. Você entendeu como a questão está bem no olho? Chega um político, estamos no tempo de política, e ele vai dizer, meu abraço a todo o povo brasileiro, ou meu abraço aos brasileiros. Talvez tenha uma mulher sentada que fala, eu não voto nele, porque não disse as brasileiras. E essa moda está pegando. É interessante como a forma como você vai lendo aquilo que está na sua volta, ou em sua volta, aquilo vai entrando em você, e de repente você começa a ser alguém que, não, porque hoje eu luto contra o preconceito, mas você já está cheio de coisa. Eu fico imaginando, depois que a Dilma virou presidente do Brasil, você não podia mais falar presidente, então tinha que falar presidenta. Por quê? Por quê? Um dia eu me questionei, eu perguntei a algumas pessoas, mas por que isso? Por que isso? Por que quando eu falar a todos, a palavra todos não incluiu mulher, que eu tenho que dizer a todas? E é incrível como eu estou percebendo esse negócio. Tem gente da igreja que não fala mais, agora já diz a todos e a todas. Não, porque tem que falar, porque se não falar, que para com isso. Eu vou fazer o quê? Então, na hora que eu disser os centro-ceenses, aí eu vou ter que falar as centro-ceenças? Aí talvez alguém diga, não, mas termina com E. Mas por que presidente eu tenho que falar que presidenta? É engraçado, porque aí algumas mulheres vão se achar diminuídas por causa disso. Mas, por exemplo, o homem que nasceu no Rio, quem nasceu no Rio é o quê? Carioca. Não, mas se é homem, a gente vai mudar, vai chamar de carioco, porque é homem. ou chamar um homem de carioca, tá tirando dele a ideia de ser homem. A gente precisa começar a imaginar e pensar um pouco mais sobre isso. Se é carioca, acabou. Homem ou mulher é carioca, e isso não diminui. Se eu disser a palavra todos, eu incluir todo mundo, e que diferença faz se eu não disser todas? Qual é a leitura que a gente está fazendo desse negócio? Incrível como isso está na cabeça do povo. O olho bom é um olho livre. Eu sempre insisto, eu estou pregando, eu sou cego, estou pregando sem óculos, sem nada, e isso é natural, eu tenho que enfrentar esse negócio. É incrível como esse negócio, essa palavra bullying, está dominando a cabeça do povo, esse negócio de racismo, preconceito, o que tem de gente doente com isso, gente. Ah, pastor, você está dizendo que não tem preconceito? Não, eu estou dizendo que tem. Quem bem sabe que existe sou eu. Mas deixa eu falar um negócio para você. Isso nunca me dominou. Até agora, não. Não. Sabe por quê? Vou falar um negócio para você. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, eu devo chamá-lo de portador de deficiência visual? Portador, eu porto documento. A deficiência está em mim. Está entendendo? Aqui, tem uma carteira aqui no meu bolso, estou portando o CPF, a identidade, tal, mas, para aí, portador de deficiência, você é deficiente, acabou. Um dia eu falei para um cara, como é que eu faço, pastor? Chama cego, moço, cego é cego, acabou. Mas se hoje você lida com uma pessoa, quem é o pastor? Aquele que é preto. Aí você vai fazer o quê? Não, vai
É porque já é preconceituoso, já é não sei o quê. Quem é o pastor Adélio Júnior? Aquele que é cego, acabou, e eu não sou? Tem que enfrentar isso, gente. Precisa tomar cuidado, porque com esse negócio de bullying, tanta coisa, a gente está adoecendo o nosso povo. Que tem preconceito, tem, mas lute, batalhe contra isso, mas sem muita doença trazendo para você. Cuidado, olho bom é um olho livre. Conceba as coisas, me casei assim, tenho filhos, estudei, me formei, levo uma vida, prego em vários lugares, e sem óculos e sem nada, eu me aceito como eu sou. Se Deus está em mim, eu tenho valor, e isso é realidade. Mas é incrível como tem gente adoecendo com tudo. A gente precisa olhar um pouco mais para isso. Se o teu olho é bom, então todo o teu corpo vai ser bom, mas se seu olho é mau, se você já começa lendo as coisas. Alguém, um tempo desse aí, limpa esse pano aí que ele está preto de poeira. É preconceito. Um dia desse, a gente aqui no Nordeste, talvez você seja aí do Sudeste, não sabe alguma coisa, mas no Sudeste tapioca é o que a gente chama de beiju aqui. Para a gente tapioca é a massa. E um tempo desse eu vi, ei, sacode esse pano aí que está branco de tapioca, sujo de tapioca. Eu fiquei pensando, eu poderia também dizer, né? Já que eu sou branco, está com preconceito. Está branco de tapioca o pano, está sujo, branco. Ou seja, gente, se o pano é preto e ele sujou de branco, ele sujou. Se o pano é branco, ele sujou de preto, ele sujou. Mas aí as pessoas estão lá, tem isso. Não, cuidado com, meu coração era sujo, tão alvo. Não sei se, não, tá. Alvo é a cor de Deus, preto é a cor do diabo. Mas quem foi que disse isso? Muita gente dizendo que a Bíblia é um livro preconceituoso, porque alvo mais que a neve, aquele negócio todo, né? Se os vossos pecados tal se tornarão alvo. Então tem gente entrando nesse negócio, para com isso, gente achando a Bíblia livro machista, gente achando a Bíblia livro, mas com que ótica? Olho bom é olho puro, olho bom é olho livre. Livre desses negócios, pelo amor de Deus, saia disso. Saia dessa prisão de mídia que começa a transformar as coisas de Deus e começa por uns conceitos e aí vai mudando tudo, até chega uma hora de você dizer, eu não quero mais esse livro para mim, eu não quero isso. E é interessante quantas pessoas, filhos de crentes, tem mudado a cabeça e pensando de forma completamente diferente, quando na realidade é uma mentira em relação ao livro do Deus vivo. A ótica com que se lê. De certo, Jesus aqui está falando com os fariseus, está falando da duplicidade, como eles viam as coisas, sim, de certo. Mas eu posso pegar esse texto e trazer para a minha realidade e mostrar isso também. Nós estamos lendo a Bíblia com uma ótica completamente diferente. Esse pastor é machista, não disse a todos e a todas. Brasileiros e brasileiras, aí vai, não, mas a Bíblia é um livro machista, porque diz, a mulher é a parte mais frágil, mas por quê? Não, porque tem aquela música de Erasmo Carlos, dizem que a mulher é sexo frágil, que mentira absurda, peraí. Em quem eu acredito, com que eu lido, como é que eu faço na minha vida? Irmãos, eu já tive várias experiências, várias situações. Eu lembro que um dia eu fui fazer uma compra e quando eu cheguei numa loja, entrei ali e engraçado, porque ninguém acha que cego vai comprar alguma coisa assim mais valioso, né? Ninguém acha. E aí aquela mulher lidou com uma situação meio E ela olhou para mim assim, e ela falou, o senhor vai comprar isso aqui? Eu falei, vou. Ela disse, mas o senhor sabe quanto é? Sei. E o senhor vai pagar como? Eu falei, com cartão de crédito. E ela disse, e o senhor sabe digitar a senha? Eu falei, sei.
E ela disse, vou usar a palavra que ela usou, ela disse, Ave Maria. E vai digitar a senha, sem enxergar nada. Eu vou. E ela disse, então me dá o cartão aí. Ela viu meu cartão, ela falou, muito cuidado, o senhor pode perder, viu? E eu comecei a rir daquilo. Mas poderia sair dali, digo, eu vou processar essa mulher. Porque já lidou comigo com não sei o quê. Para com isso, gente. Tem gente que tudo é processo, tudo é não sei o quê. Viva acima dessas coisas. E aí, de repente, fazendo aquele negócio, a mulher colocou lá, digita a senha. E aí, engraçado que não foi apenas aquela mulher, começou a juntar gente ali do pessoal da loja. Eu acho que ela deu um jeito e chamou o pessoal assim, tipo, vem ver. E foi juntando gente. Eu fiquei até pensando, querem copiar minha senha, será? Mas não era isso também, não. E aí, eu digitei. Na hora que saí, teve um que aplaudiu. E a mulher disse, vem. Ei, mas vem cá. Como é que o senhor aprendeu a fazer essas coisas? E eu que achei que a pessoa cega não fazia nada. Quer dizer, eu poderia entender que aquela mulher, na realidade, não era uma ignorância da parte dela, ela não conhecia como a coisa funcionava, mas eu poderia já entrar naquilo dali dizendo, eu vou processar você, porque você me tratou com indiferença, você foi isso, foi aquilo. Para com isso, vamos viver acima disso. Bora viver acima dessas coisas em nome de Jesus. Vamos olhar para as coisas com outro olhar. E no final aquela mulher disse, eu acho isso tão bonito. E qual é a receita que o senhor tem? Eu falei para ela, Jesus na vida. Ela, o senhor é crente? Eu falei, eu sou. Ela disse assim, isso é tão bonito, né? Engraçado que as pessoas crentes, ela disse, engraçado que as pessoas crentes conseguem assim viver e passar para a gente uma paz tão grande, embora tenha tanta luta, tanta coisa. Eu poderia ter perdido aquilo, gente. Eu poderia ter perdido aquilo. Eu poderia já achar que era preconceito, que era não sei o quê, porque não é a Globo que manda em mim. A regra de fé e prática da minha vida é a palavra do Senhor. Mas se meu olho for mal, tudo vai ser mal. Eu vou ler as coisas de outra forma. Eu não vou conseguir ser livre na minha concepção. Eu não vou conseguir entender. Entenda, minha mãe não é evangélica. Minha mãe nunca me criou com negócio de preconceito. Minha mãe um dia chegou em casa, eu com 5 anos, eu estava na cumieira da casa, mexendo na telha. Lembro disso, minha mãe disse, desce daí. E eu disse, espera, ela disse, desce. A palavra desce não foi um desce, tipo assim, meu filhinho. Foi, quando você chegar aqui embaixo, você vai ver. E eu desci. E quando eu desci, eu sei o que aconteceu, eu sei. Minha mãe estava errada por isso? Engraçado, gente, eu acho que é muito interessante, mas se você tem um filho deficiente, muitos pais escondem os filhos. Porque se estudar numa escola pública, vai ter preconceito, vai ter não sei o que. Resultado, tanta proteção, cria um filho doente, sem condição de ser resiliente, sem condição de virar o jogo, de lutar com um coração completamente transformado. Eu lembro de uma vez que, quando a gente começou um trabalho de educação especial, nós fomos atrás de um senhor. Ele tinha um filho deficiente e ele guardou o filho, escondeu daquilo, e alguém me disse, e aí não adianta ir lá. Eu falei, eu vou lá. Nesse dia estava ventando muito, tinha um sol muito forte, tinha poeira, eu estava com os olhos ardendo, doendo mesmo, não porque eu sou cego, porque qualquer pessoa sentiria dor ali, muito seco aqui, a umidade do ar em torno de 30%, sei lá, o negócio, a chapa estava quente aqui. Aquele calor do mês aqui de janeiro, que quem é daqui sabe o que significa. E aí, acho que isso não foi janeiro, foi fevereiro em diante. Eu sei que era um verãozão, a chapa estava quente aqui. E aí eu fui. E quando eu cheguei naquele lugar, eu de óculos escuros, eu conversando com aquele senhor, o filho dele era surdo. E ele falou assim, meu menino vai estudar? Eu falei, pode estudar. O senhor não está enganado, não?
Eu falei, não. Ele disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Na terra em que um surdo, ele disse, um surdo mudo estudar. Eu digo sim. E ele disse, e um cego estudar? Eu digo sim. Na terra que ele estudar, eu não moro. Verdade? É. Eu disse, e se eu disser para o senhor que eu sou cego? Ele disse, o senhor? Sim. Homem desde de brincadeira? Eu digo, sou. Aí eu tirei o óculos, ele ficou olhando assim. Eu posso até fazer para você. Ele fazendo assim, com a cabeça assim. Chegando assim perto de mim e disse, não é um avelido no olho, não. Eu falei, não, eu sou cego. Ele disse, e estudou assim mesmo, cego? Eu digo, foi. É nada, homem. Foi, estudei assim. Mas me diga outra coisa. E como é que você lê? Na época eu estava com um relógio em braille. Eu abri aqui a tampinha do relógio, fiz assim. Eu estou sem relógio agora. Eu fiz assim e disse para ele as horas. Ele olhou no relógio dele e disse, é a mesma coisa. Rapaz, e tu? E é só com o dedo? Eu disse, é. Sim, moço, mas pelo menos quem é cego, mas escuta. O menino aqui de casa nem escuta e nem fala. Eu disse a ele, mas pode estudar. Agora o senhor disse que na terra que um cego estudasse, o senhor não morava. O senhor vai morar onde agora? Ele disse, não, me deixe quieto. E eu comecei a conversar com ele. O filho dele estudou, gente. O filho dele estudou. Precisa parar com esse negócio. Tem mais de Deus para nós. Mais de Deus para nós. Essa semana eu fiz uma entrevista com o seu Manu. Eu vou convidar o seu Manu aqui para tocar. Daqui uns dias. Seu Manu, ele perdeu a visão. A diabetes do seu Manu muito alto, perdeu a visão. Seu Manu é violonista. E estava na casa, eu cheguei na casa do seu Manu e seu Manu toca violão. E seu Manu começou a tocar uma música lá, eu falei, vou pegar uma sanfona ali. E eu peguei uma sanfona e juntei com o seu Manu, o Ciro no pandeiro e a Delma no triângulo, pretinha. E começamos a tocar e foi juntando gente na porta da casa e olhando. E eu fico imaginando alguém passando, rapaz, 2 cegos tocando. Lembro que quando eu não era evangélico, eu tinha uma banda, e a nossa banda chamava Explosão Musical. Era uma banda que tinha 6 cegos. Tinha gente que ia para o show, e o povo começava a chorar. Gente que às vezes dizia o seguinte, uma mulher uma vez chegou, por que vocês não fazem, junta os 6, a mulher disse, junta os 6, e não faz uma promessa para Santa Luzia? Homem, Santa Luzia é cega também. Aquela mulher começou, é por isso que é tudo cego, já mudou a visão. Para com isso, gente. Às vezes tem situação que você pode brincar com ela, você pode vencer coisas. Tem muito mais de Deus. Às vezes o preconceito está mais na mente da gente. Não é? O pano que está preto, então preto é cor. Mas se o pano é preto e sujou de tapioca, ficou branco, sujou também. É interessante que a gente precisa ver essa coisa. Se o olho for mal, tudo é mal. Comece a ler a vida de outra forma. Comece a ler a vida de outro jeito. Ah, não, mas eu sou perseguido porque eu tenho um cabelo grande. Ah, não, mas eu sou... Cuidado. É bom você pensar também. Então você não quer pagar o preço? Então corta o cabelo. Tem tanta coisa, gente. Olho bom, olho puro. Olho bom, olho livre. Olho bom é olho santificado. Uma vida imersa no pecado tem olhos deformados. Jesus não está falando olhos cegos, mas olhos maus. Entenda aqui, olha aqui, ó, o mentiroso, ele vai minimizar a mentira. Ele vai ter, a mentira não vai ser tão maléfica assim para ele. Não tem problema não, uma mentirinha de nada. Isso aqui é olho mau. O pai e a mãe, que são devassos, eles vão permitir que os filhos
traga a namorada para dentro de casa. Melhor aqui do que na rua. Está entendendo? Vê, mas não vê nítido. Vê, mas vê distorcido, vê sem santificação. Entenda que o que enxerga e vê as coisas boas, vê. O que enxerga e vê as coisas na ótica maléfica, vê. Mas a questão não está se você é cego ou se você vê. Tem gente que vê e vê mal. A gente precisa conceber alguma coisa aqui de diferente. Então, o espírito crítico, cuidado com isso. Porque você pode ser alguém crítico demais e começar a só ver tudo ruim. Cara, você conversa com algumas pessoas, os caras estão vendo coronavírus em tudo. Em folha de papel, em tudo que você pensar. Não, cuidado aí, na hora que você receber um envelope, você tem que fazer tal. Calma, calma. Vai devagar. A segunda coisa do coração endurecido, do espírito crítico. O coração endurecido não vê a providência divina. Atos capítulo 5. A partir do verso 34. Está todo mundo reunido. E aí, diante da situação de Pedro e João, aquela situação, e aí faz o quê? De repente chega Gamaliel e diz: senhores, cuidado para não ser achado lutando contra Deus. É preciso pensar um pouco disso. A água não penetra na pedra, mas penetra muito fácil na esponja. A água não penetra na pedra, mas penetra muito fácil na esponja. Marcos capítulo 3 e o verso 4. Tem um homem da mão ressequida. E aqui de novo Jesus e os fariseus. Um homem da mão ressequida. Marcos capítulo 3, verso 5, 4, 5. Lá está escrito: olhando ao redor, duas coisas que Jesus está sentindo: indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e lhe foi restaurado. Você está entendendo? Olha o que Jesus sentiu diante da dureza de coração daqueles homens. Jesus sentiu indignação e dor. Indignado e condoído. Dois sentimentos que Deus tem diante da incredulidade. Jesus sentiu indignado e condoído. Como é que eu lido com esses dois sentimentos? Imagina aí, indignação e dor. Jesus chama o homem e diz o seguinte: estende a mão. E a mão é restaurada. Na frente deles. Ali todo mundo criticando, aquele homem estava naquela situação. Eu não vou entrar exatamente no contexto, mas apenas no sentimento. Que a dureza de coração é complicado. Hebreus capítulo 3, o verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. É complicado isso aqui. Deus sabe. Cuidado. Primeiro, esse espírito crítico demais está trazendo problema. Não, mas porque a igreja, porque a igreja. Cuidado. Talvez esteja demais. Porque, não, o meu pastor, porque a minha. E aí vai, a minha esposa, e você não tem mais a visão lateral, você não vê mais a pessoa do lado. Você só vê na sua frente. Você não vê mais nada. Por último, voltando, e eu quero ir com você, volta um pouquinho, vamos para o Velho Testamento, Êxodo, capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8, verso 19. Faraó é um homem de coração duro. Êxodo capítulo 8, verso 19. Até os magos advertem a Faraó:
Êxodo capítulo 8, verso 19. Lá está escrito: então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Deus sabe. Deus sabe. Já disse, o coração do homem vai ficar duro, não vai mudar não. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que vai ouvir a palavra como você ouviu hoje e não vai mudar nada. Esse negócio de crente, isso aí é só para pegar dinheiro. As pessoas falam isso. Gente, essa semana em Centro Sé faleceu 2 pessoas que para mim eram pessoas ícones do surgimento da igreja evangélica nessa comunidade. Faleceu o presbítero Albertino José Ferreira, aqui da minha igreja. 72 anos e 24 dias servindo ao Senhor. E faleceu a irmã Maria Rocha, da Cristã Evangélica. Perdas imensas para essa cidade. Eu vou dizer um negócio para você. Estava lendo o livro de Juízes, no capítulo 2, o verso 10. Quando fala: e outra geração que não conhecia o Senhor. Irmã Maria Rocha levou pedrada por pregar o Evangelho. Seu Albertino jogavam fezes, terra, chamava de urubu de Casimira, bode. Aquele povo venceu o preconceito, venceu tudo, com o olho fitos em Cristo Jesus. Um homem ou mulher, pastor Gary Halter, mandou um áudio para mim dizendo assim: eu posso imaginar no céu a festa que aconteceu quando um homem como o seu Albertino chegou lá. Nossos salmos e hinos, no número 381, tem uma música que diz: nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te a glória. Eu fico imaginando que obra, que obra. Esse hino termina dizendo: grata memória. Que coisas. Talvez esses homens, essas mulheres, todos eles sofrendo por amor a Cristo. E agora um monte de crente, graças a Deus, mas talvez com a camisa com a marca fé, com a marca da paz, a marca fé. É tão bom botar a camisa com a marca fé. Muita gente está vendendo marca, mas não com as marcas de Cristo. Porque agora é moda a marca fé. Por favor, não estou criticando, usa a marca da fé. Mas por favor, comece a pensar de fato o que é a marca da fé. A marca da fé. Olha para mim aqui, pensa, dureza de coração. Quando eu prego a salvação, eu prego também a condenação. E quem está me ouvindo nesse momento, sabe o que eu estou pregando, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Alguns podem dizer aí, é verdade, eu vou procurar me aproximar de Deus. Outros, que isso é mais uma história. E o coração endurecido vai reagir igual ao de Faraó. E eu fico imaginando, será que a segunda geração, a terceira geração de seu Albertino, a quarta geração, vai mesmo olhar para a vida de um homem igual ao seu Albertino? O primeiro casamento evangélico dessa cidade foi de seu Albertino e dona Bernadette. Será que a geração de Dona Santa vai seguir como eles seguiram, como ela seguia? Será?
Alguns talvez já até perderam o foco. Eu, graças a Deus, fui criado num lar evangélico. Sim, mas e daí? Você é evangélico? Porque foi criado num lar evangélico, isso lhe joga no céu? Ou você ouve de Cristo e não está querendo ter nada com Cristo? Eu lembro que um dia eu estava pregando para um rapaz, falando para ele falou, no final ele falou assim para mim: pastor, eu sei de tudo isso aí. Sabe? Sei. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu não quero. Pronto. E eu acho que pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Eu já preguei para uma pessoa no leito do hospital e ele para mim, as últimas palavras antes de morrer, ele falou para mim: eu vou morrer assim. Com lucidez. É uma decisão. É uma decisão. Quando você lê sobre a vida de Faraó, e aí você não consegue entender, porque quando a Bíblia diz, no Salmo 136, e precipitou no mar Faraó e seu exército, e aí a Bíblia diz, porque a sua misericórdia dura para sempre, você olha, que misericórdia tem nisso? Que Faraó foi para o mar. Agora eu quero que você pense diferente, suponha que você é crente, está servindo a Deus, e atrás de você vem um cara de coração endurecido e quer matar a sua família inteira, e você está seguindo, e Deus abre o mar, e você passa, mas também começa a passar o cara que quer lhe matar, e aí de repente Deus vai e fecha o mar, e aí a água cai, e mata todo mundo afogado. Como é que você escreve do outro lado? Você não escreve não, porque a sua misericórdia dura para sempre? Ou você escreve assim: Deus não foi misericordioso, devia deixar passar. Você entende como tudo é questão de visão? Como é que o seu olho está? Como é que você vai ver essas coisas? Eu quero terminar dizendo, será que os exemplos que você viu essa semana, nessa cidade, irmã Maria Rocha, sendo chamada à presença de Deus, presbítero Robertino, sendo chamada à presença de Deus, isso não faz você pensar um pouco? Quem sabe você é sobrinho ou sobrinha de seu Albertino? Eu só tenho uma pergunta para você. Você tem levado a vida cristã como ele levou? Quem sabe você é um neto ou uma neta da irmã Maria Rocha, e eu pergunto, você tem levado uma vida cristã como ela levou? Você sabe? Você tem se comprometido com Deus como eles se comprometeram? Domingo, está vindo pouca gente para a igreja. Eu sou pastor, não tenho medo de dizer isso não. É porque eu posso adoecer. Engraçado. Engraçado isso, né? Qual a ideia que você dá? Fecha a igreja? Será mesmo que vem para a igreja e adoece? Será mesmo? Será mesmo que vem e adoece? Será mesmo que... E aí de repente você encontra pessoas na rua. Não, pastor, mas aglomerações. Que aglomeração? Hoje nós tivemos, ou melhor, teve convenção nesse final de semana. E aí eu posso imaginar, lá tinha umas 100 pessoas. A política, não sei o quê, mas de repente para a igreja, adoece. Não, pastor, mas está todo mundo usando máscara, tem álcool gel. Aqui também tem. O que é que está por trás? Será que a gente não precisa olhar? Será que nesse momento, muita gente não está dizendo o seguinte: eu vou para a minha roça. É uma forma de eu me proteger. Mas no dia do culto, imagina um homem que nem seu Albertino, que foi expulso de casa, porque se converteu a Jesus. Tinha 22 anos quando foi expulso. 22. Porque se converteu a Jesus. Que preço, hein? Que preço. Eu vou terminar esse culto cantando
Cantando, se o trovão e o mar seguindo vem, sob a tempestade voarei. Eu vou chamar você para cantar comigo no final do culto. Para pensar nisso. Sua fé vai lhe levar a isso? A vencer essas coisas? A vencer o que é tão midiático? A vencer, eu não estou dizendo que não existe coronavírus. Eu não estou dizendo que não existe preconceito. Existe preconceito. Mas será que a coisa é exatamente nessa tônica? Será que o olho não está maléfico demais no que está vendo? Olho bom é olho puro. Olho bom é olho livre. Olho bom é olho santificado. Senhor, nós queremos pedir a Ti, Senhor, que nos ajude a transpor barreiras. Que o Senhor venha ser conosco e nos ajude, Senhor, a lidarmos com nossos filhos sem tanta proteção, sem tanta invenção, sem tanta coisa. Mães doentes que transformam filhos doentes, pais doentes que vão adoecendo os filhos com tanto negócio. Oh Deus, dá-nos um povo mais resiliente, um povo mais forte, um povo mais corajoso, com intrepidez para pregar a Tua palavra, Senhor. Nos ajude assim, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa semana foi uma semana muito dolorida para nós. Nós perdemos o presbítero Albertino José Ferreira, gente que toda essa igreja amava. Deixou filhos, netos e bisnetos e sobrinhos convertidos na casa do Senhor. Ele que desde 7 de agosto de 1948 servia o Senhor. Essa igreja foi fundada, a emancipação, ou melhor, essa igreja começou a ser de forma mais oficial no dia 23 de janeiro de 1949. Então, a conversão do Sr. Albertino é anterior à igreja. E ele era pioneiro aqui, junto com poucos irmãos, e nós queremos manifestar nosso pesar e dizer que sentimos demais. Essa semana foi aniversário da irmã Bernadette, esposa dele, e que luta, hein? Um dia depois do sepultamento do esposo, ela completou 89 anos. Estivemos ali juntos, orando, e Deus tem sustentado a família, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. No nosso canal, nós temos um vídeo falando do presbítero Albertino José Ferreira. Eu quero convidar o pessoal do louvor para já estar subindo aqui. Nós teremos algumas coisas aqui para falar para os irmãos, mas antes disso, eu quero lembrar você que a igreja sobrevive disso, dízimos e ofertas. A gente está na construção e estamos na fase de piso. Algumas pessoas já têm nos ajudado muito com cimento, e isso tem sido para nós um presente de Deus. A gente está preparando também já para começar a pensar nos vidros, nas adaptações aqui. Então, que você nos abençoe e também põe aí na tela, Alexa, nossa conta, Banco do Brasil, agência 2678, dígito 6, conta 21706, dígito 9, e você abençoa. E eu digo que a gente sempre diz, a gente não troca bênção por oferta. Você é abençoado porque ouve a palavra do Senhor, porque participa conosco disso tudo aqui. Queremos dizer aos irmãos em Bazoar que nós estaremos com vocês no sábado que vem agora, né, no dia 12. Queremos também informar que os trabalhos lá continuam com o pessoal de Pissarrão. Uma equipe também vai daqui para ajudar no trabalho. E no sábado cedo uma turma sai daqui, depois a mocidade junto. Faremos um trabalho de serviço, assim, de um tempo juntos, que vai ser diferente. A gente não pode juntar aquele pessoal todo, como a gente fazia antes, mas temos uma turma selecionada, 15 pessoas daqui, 10 lá de Pissarrão, e 25 de Bazoar, e perfazendo 50 pessoas, 55 no máximo,
porque não podemos lotar a igreja lá, obedecendo todos esses princípios agora. Mas vamos terminar o culto. Eu quero que você diga comigo, as meninas vão ligar aqui o microfone, os meninos, porque tem Ian também, liga o microfone, Ian, Valquíria, Amanda, e vamos dizer juntos, vamos lá? A nossa missão é viver, pregar e ensinar o Evangelho, na dimensão do amor e na comunhão de Jesus Cristo, começando por nossa vizinhança, até os confins da terra. Essa música, nós vamos terminar bem lento, assim. Essa música vai marcar a vida da nossa igreja. Com tanta luta, a gente quer terminar. Se o trovão e o mar se erguendo vêm. O título dessa música é Descansarei.